salve! Sejam bem-vindos ao nosso canal Latitude 10. Eu sou o Luciano, sou professor de Geografia. Vamos dar sequência no nosso assunto sobre urbanização. Isso mesmo. Hoje vamos dar sequência nesse assunto e vamos falar algumas coisinhas aí bem fundamentais sobre a urbanização. Algumas informações que são necessárias para que você, estudante, comece a entender todo o processo de urbanização, como ele se dá e os fenômenos que estão aí atribuídos a essa urbanização, tá bom? Então, nossa aula de hoje, vamos falar sobre hierarquia urbana, vamos falar sobre rede urbana, funções de uma cidade, para a gente entender bem como que funciona todo esse processo. Vamos lá, mas antes da gente falar de cidade, vamos falar da definição de cidade, né? A cidade é esse aglomerado de prédios, de ruas, de informações, mercadorias, pessoas circulando, né? Por um lado, o outro é o oposto da área rural, né? O oposto do rural faz sempre esse oposto do rural e do urbano, se bem que na atualidade o urbano e o rural cada vez mais estão atrelados, né? As informações, as mercadorias, o trânsito, o fluxo de pessoas, enfim. Mas olha só, o IBGE ele traz lá a definição de que cidade é a sede do município, tá? Dentro da geografia, quando vamos estudar aí sobre urbanização, sobre cidades, diversos autores têm diversas definições sobre o que é cidade. Mas a do IBGE diz que cidade é a sede de um município, ok? Então, vamos aí. Vamos levar em consideração o que o IBGE diz. Quando a gente fala de rede urbana, nas nomenclaturas aí, o que é rede urbana, o que é hierarquia urbana, professor? Rede urbana ela é formada, vamos pensar aqui numa rede, numa malha, tá? Todo mundo muito entrelaçado. Ela é formada por um conjunto de cidades de um mesmo país ou de países vizinhos que estão ali próximas, tá bom? Que se interligam umas às outras por meio de sistemas de transporte, ferrovia, rodovia, aeroportos, são sistemas de transporte, hidrovias, tá bom? E de telecomunicações, cabos de fibra óptica de internet, cabos de telefone, por onde se passa a informação, tá bom? E através das quais dão os fluxos de pessoas, mercadorias e informações. Então, há uma relação, uma confluência tanto de informações, tá? Essa rede urbana ali, ela é como as cidades se ligam, como elas se conectam uma com a outra. Vamos pensar aqui como se fosse uma teia de aranha. As cidades mais ao centro dessa teia, elas tendem a ter ligações com várias outras cidades. Aí nós vamos ter a hierarquia, né? Como uma cidade influencia, exerce a sua influência sobre as outras. Cada cidade vai ter aí uma hierarquia. E nessa hierarquia eu trouxe aqui para vocês dois esquemas fundamentais para a gente entender essa hierarquia urbana. Eu trouxe aqui o sistema clássico de relações entre as cidades. Esse sistema aqui praticamente não se usa mais. Esse sistema de hierarquia, esse modelo, vem muito do militarismo, daquele modelo militar mesmo, de pequeno para médio, mais alto e a alta patente. Ele lembra um pouco essa hierarquia militar, o que não acontece no momento atual. E eu vou explicar por quê. Olha só, nesse modelo então nós teríamos a metrópole nacional lá no topo e mais abaixo a vila, tá? A vila. E aqui, metrópole regional, que faria a ligação com a metrópole nacional e a ligação com o centro regional. Que ligação é essa? Essa ligação, são os fluxos de pessoas, de mercadorias, de informações e de capitais, dinheiro circulando entre essas cidades, tá bom? E aí a cidade local, o centro regional faria uma ligação com uma cidade local e então teríamos aí uma vila. Ok, tudo bem até aí. Mas olha só, o esquema atual dessas relações, ele leva em consideração isso aqui. Por quê? Com a globalização, com a difusão de telecomunicações, transportes, há uma teia muito mais entrelaçada, muito mais complexa do que se tinha no passado. Então, essas teias, esse entrelaçado entre as cidades, fez surgir esse novo modelo para a gente entender melhor como que funciona. Vamos pensar aqui, metrópole nacional. Vamos pegar aí São Paulo. São Paulo é uma metrópole nacional. Ela faz ligação com outras metrópoles regionais, com uma metrópole regional, por exemplo. Essa própria metrópole nacional, ela exerce influência, ela está interligada numa rede urbana e exerce uma influência muito grande em um centro regional próximo, que ao mesmo tempo também em uma cidade local. Por quê? Vamos pensar aqui nessa teia. A metrópole seria o centro e ela consegue concentrar informações,
fluxos de transporte, fluxos de informações de todos os lados. Não só da vila. Por quê? Geralmente as vilas nós vamos atribuir aí aqueles distritos, inclusive, os distritos dos municípios, onde você só tem ali praticamente uma estrada que entra e uma que sai, uma linha de telefone que chega e leva internet, uma torre ali para levar o canal local de comunicação, que é uma repetidora de um município maior, né, de uma cidade local. Então a vila ela fica mais fora desse sistema, enquanto na atualidade a cidade local ela pode estar interligada diretamente com a metrópole nacional, receber esses fluxos de informações, de capitais, de mercadorias, de pessoas, tá? Assim como no centro regional e da metrópole regional. Então há uma interligação, uma malha muito interligada entre as cidades. Mas vamos aqui, ó. Cada cidade, pra gente aqui, ó, nós temos as funções. E essa malha toda aqui vai depender dessas funções dessas cidades. Pensem aqui, ó, funções das cidades. Tem cidades que sua função é rural, são cidades que sua atividade econômica é exercida ali, existe um centro urbano, todo um desenvolvimento urbano, mas a sua atividade econômica, a aptidão econômica daquele local está ligada a o dinheiro que vem do campo, né? A produção de carne, a produção de soja, a produção de milho. E nós temos essas cidades. Sinop, no Mato Grosso, é um exemplo de uma cidade rural. Então, essas cidades rurais, elas dependem das atividades agrícolas. Aí nós temos as cidades industriais, aquelas cidades que dependem muito da indústria localizada dentro do seu território, no seu entorno. Por quê? Porque ela vai concentrar a mão de obra dessa indústria, ela vai concentrar os outros serviços e comércio, enfim, todas as outras atividades estarão diretamente ligadas a esse setor econômico, tá? A indústria. Aí nós vamos ter as cidades militares, onde possui uma base militar. Toda a economia da cidade, ou praticamente quase toda, vai girar em torno do quê? De serviços prestados a essa atividade, os militares, onde tem uma base do exército, por exemplo, uma base muito grande, que ali tem muitos soldados, ali tem muita atividade econômica para atender a essas pessoas. Então, cada cidade vai ter uma função diferente, inclusive militares e cidades estratégicas, geralmente uma cidade de fronteira, uma cidade próxima a uma área de fronteira ou numa área de fronteira, e ela tem essa função de ser uma cidade militar. Para quê? Para garantir a soberania nacional. Aí as cidades administrativas, são cidades que vão concentrar ali polos de administração, de serviços, por exemplo, prestação de serviços e capitais. Algumas capitais no Brasil, elas têm essa função mais administrativas. Brasília, por exemplo, é uma cidade administrativa, uma cidade que foi construída para ser a capital, para ser uma sede administrativa do país. E olha só, outra função que a gente tem que falar aqui, ó, as cidades turísticas. As cidades turísticas são aquelas que estão ligadas à atividade turística. Por exemplo, Gramado, no Rio Grande do Sul, é um município que está... Um município não, né? Uma cidade que está ali voltada para o turismo. Porto Seguro, na Bahia. Várias cidades, elas têm essa função turística. Então, a atividade econômica, as funções, o capital, as mercadorias, informações vão girar em torno do turismo. E aí nós vamos ter as cidades multifunções, que são cidades que são tanto turísticas, administrativas, elas vão trazer características industriais. Aí vamos pegar centros urbanos, tá? Centros urbanos muito mais densos, muito mais complexos e que tem uma hierarquia, ó, uma influência muito maior sobre os outros ao seu redor. Nem sempre tamanho de cidade, 10 milhões de habitantes, por exemplo, é uma cidade de grande influência. Existe um termo aí entre megacidade e megalópole, que são diferentes. Tá? Então, megacidades são cidades aí com mais de 10 milhões de habitantes. Aí as megalópolis, nós falamos de duas metrópoles que estão em conurbação. E geralmente as metrópoles que agregam essas características de multifunções. Às vezes uma cidade é muito grande, mas ela não exerce a função multifunções, como por exemplo uma cidade menor que garante ali maior influência sobre os outros núcleos urbanos ao seu redor. Então, hierarquia, a influência que as cidades têm umas sobre as outras. Rede urbana é formada pelo conjunto de cidades, tá, que se interligam ali, que há um fluxo de mercadorias, de pessoas, de capitais, de informações. E ó, hierarquia é o esquema aqui, ó, esse é o esquema mais atual, onde há uma interligação muito grande entre as metrópoles e os centros regionais, a metrópole regional, a cidade local
e assim somente a vila fica mais afastado dessa interligação, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, desse vídeo. Se gostaram, deixa o like aí, por favor. Compartilhe o vídeo com a galera, tá? E ajude o nosso trabalho a continuar seguindo, crescendo cada vez mais. Meu muito obrigado. Fiquem aí com o print na tela.